Arena MRV. E antes da gente falar com os nossos comentaristas aqui sobre esse clássico, vamos trazer as informações de como vêm os times, Atlético e Cruzeiro, para o jogão desse domingo, às 4 da tarde, lá na Arena MRV. Vou chamar aqui Henrique André e Guilherme Peu. Boa noite para vocês também, é um prazer estar falando desse Antes do Apito super especial, hein? É o programa que antecede o primeiro clássico da história entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, marcado para domingo, 16 horas, no Estádio do Galo e com cobertura completa da Itatiaia. Bom, Filipão, ele tem os retornos de Batalha e Pedrinho, os jogadores treinaram normalmente nessa sexta-feira, estavam fazendo tratamento de fortalecimento muscular, perderam os jogos contra Coritiba e também contra o Palmeiras e devem figurar na lista de relacionados para esse confronto tão importante da 28ª rodada do Brasileirão. Eu vou arriscar um galo aqui, hein? Olha só, o Atlético vai a campo com Everson, Saravia, Lemos, Fux e na esquerda Guilherme Arana. No meio, volta o Rodrigo Batalha e fazendo companhia com o Otávio. Aí vem Pedrinho ou Igor Gomes? E lá na frente, Zaratio. Será que o Pavão volta? Eu vou apostar no Zaratio, hein? E aquela dupla que todo mundo já tem na ponta da língua. Paulinho e Hulk, o vice-artilheiro do Atlético na temporada com 22 gols e o artilheiro camisa 7 com 25. Bom, este é o galo que eu acho que o Filipão vai usar no jogo contra o Cruzeiro. Boa noite para vocês e a gente se vê no domingo, hein? Vamos lá então, pessoal, chegando com as notícias do Cruzeiro aqui no Antes do Apito. Cruzeiro que, como eu disse, vive uma situação muito complicada, está aí perto da zona do rebaixamento, o Z4 está batendo a porta, Cruzeiro precisa voltar a vencer, tem uma campanha muito ruim no retorno do Brasileirão. O Cruzeiro tem um ponto só de distância da zona do rebaixamento, é o 15º colocado, o Santos o 17º, tem 30 pontos, o Cruzeiro 31. E o técnico Zé Ricardo, ele já responde sobre demissão, é isso mesmo. A pressão é tão grande que foi perguntado o técnico do Cruzeiro se ele teme pelo seu cargo. Ele disse que sabe a qualidade que tem, sabe a qualidade do elenco do Cruzeiro, mas que ele sabe que também pode fazer um bom trabalho e tirar o clube dessa situação. Para o clássico com o Atlético, o técnico Zé Ricardo não vai ter peças importantes, como o lateral esquerdo William e o atacante Wesley, os dois levaram o terceiro cartão amarelo, estão fora. O lateral direito Elibelton Palacios, que foi reserva, ele é reserva, mas foi titular contra o Flamengo, também levou o terceiro cartão e está fora. O William é dúvida, ele ainda se recupera daquela pancada que levou na cabeça no empate em 0-0 com o Cuiabá, cumpriu aí aquele protocolo, né? Segue cumprindo o protocolo da FIFA para casos de pancadas na cabeça, então o William ainda é dúvida. O zagueiro Neres não fez uma partida muito boa contra o Flamengo, também pode ser um jogador que perca a posição. Lucas Oliveira está de volta, ele cumpriu suspensão contra o Flamengo e quem sabe pode retomar aí uma vaga no time titular na defesa do técnico Zé Ricardo. No ataque, Bruno Rodrigues deve ser mantido, Cruzeiro já não tem o Gilberto, ele que é o centroavante de origem. Bruno Rodrigues pode se manter aí então no time titular ao lado do Arthur Gomes, já que o Wesley também está fora. Essas são as notícias do Cruzeiro aqui no Antes do Apito. Cruzeiro que tem um clássico difícil, joga a partida de sobrevivência na Arena MRV. Valeu, Henrique, valeu, Pio. E a gente quer saber, como você sabe, nós ouvimos sempre os torcedores nas ruas. E ainda falando do clássico, a gente foi às ruas para saber isso. Existe favorito neste clássico ou neste confronto tudo se iguala? Isso aqui tá ligado? Tá, ué. Apesar, né, da situação toda que o Cruzeiro vem atravessando, não tá bom pra gente. Aí, galera, ó, pelo amor de Deus, né, vamos justificar a camisa aí. Eu espero que dê Cruzeiro, né? Por ser clássico aqui de Belo Horizonte é muito complicado, viu? Mas assim, eu acredito pela fase do jogo de ontem, né, do Atlético, foi bem, Hulk, Paulinho, eu acredito que vai ganhar, que o Cruzeiro tá deixando a desejar, viu? Não tá conseguindo jogar bola. No clássico, 50-50, que é rivalidade, então cada um dá o máximo. Mas foi apoio elenco mesmo o Atlético. Nos últimos tempos tem favorito. O time do Atlético é muito superior ao do Cruzeiro. Isso só pelos últimos jogos você vê, né? O Cruzeiro acho que ganhou a última partida do Atlético tem 2 ou 3 anos. Então o Atlético entra como favorito. É questão de honra ganhar do Cruzeiro no primeiro clássico dentro da Arena. Não tem chance nem de empatar. Eu acho que
vai muito do retrospecto dos dois times. Igual ontem o Galo ganhou e o Cruzeiro tá perdendo, mas clássico é clássico. Tem toda aquela tensão, mas tem tudo para dar Galo. Você acha que, pelo fato do Atlético vir de vitória, o Cruzeiro vir de derrota, e o último jogo na Arena do Atlético ter sido uma derrota pro Coritiba e ser o primeiro clássico da Arena, você acha que pode dar um boom a mais pro Atlético e se tornar ainda mais favorito, na sua opinião? Pode, e deve, né? Que a torcida merece isso. Todos nós, na verdade, que torcem pro Galo, esperam um resultado pelo menos de uns 2-0, um jogo mais tranquilo e com mais oportunidade de gol, né? Paulinho e Hulk. Ainda mais nos últimos jogos aí com o Paulinho na Arena, estão até brincando que a Arena era o Paulinho, né? E o Cruzeiro não tá conseguindo achar o futebol, eu acredito que o Atlético brigando por Libertadores vai dar Atlético domingo. Vai dar uma carimbada logo lá, né? Na Arena. Pode ser, vamos torcer para isso. O Galo vai ganhar do Cruzeiro. Quanto vai ficar o jogo? 2-1. É o Paulinho e o Hulk. Galo! E agora eu vou deixar essa pergunta dificílima para eles. Ô Duda, a gente sabe que no papel o Atlético é mais time que o Cruzeiro. Só que em clássico a gente costuma falar, né? Clássico pode se igualar. Só que a gente não vê esse poder de reação do Cruzeiro, né? O time tá bem apático, não tá buscando a vitória como você mesmo falou, né? Exatamente, Dani. Ontem, na saída do campo, eu até perguntei pro Marlon, né? Clássico muda alguma coisa? Ele disse, clássico é divisor de águas. E de fato é. Se o Cruzeiro vencer o Atlético, nós estaremos na semana que vem falando de um clássico, de um time que vem uma dificuldade muito grande, brigando para não entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro, que bateu seu maior rival dentro da Arena MRV. Mas a grande questão para esse clássico, além de toda a questão na tabela de classificação e da recente vitória do Atlético e a derrota do Cruzeiro, é justamente essa reação que a gente demorou para ver com o Filipão e aí depois engrenou e de fato agora o time vai muito bem e que a gente está esperando ver com o Zé Ricardo, mas que nesses 5 jogos ainda não aconteceu, principalmente psicologicamente. Desde que o Zé Ricardo chegou, ele tem falado muito, o Cruzeiro precisa de concentração, o Cruzeiro precisa ficar com a bola, o Cruzeiro precisa assimilar melhor alguns momentos do jogo. Isso se repete há 5 jogos. Então a gente está falando de um time que perdeu a sua gordura na tabela de classificação, que não consegue, dentro de campo, mostrar mais, né? Não consegue ir além, como a gente tem falado dos outros clubes que brigam na parte de baixo, e que em um clássico, tirar uma força ainda maior psicológica, principalmente para buscar uma vitória diante do seu rival, é um esforço que a gente ainda não viu do Cruzeiro no campeonato, principalmente após a chegada do Zé Ricardo. A gente até via com o Pepa, vez ou outra, mas com o Zé Ricardo a gente ainda não viu. Então, achar ou esperar que o Cruzeiro vai desempenhar psicologicamente, principalmente, um futebol melhor diante do Atlético, é uma aposta muito alta. Ô, Léo, mas por outro lado, o Atlético vai pressionado também, porque imagina perder para um time como o Cruzeiro dentro da Arena MRV no primeiro clássico. Existe a pressão do lado do Cruzeiro é maior, mas existe essa pressão sim, Dani. Como disse um torcedor, uma torcedora ali também, se o Atlético, num primeiro clássico da Arena MRV, que vai para a história, do seu estádio, perde para o Cruzeiro, no Cruzeiro nos seus piores momentos, brigando para não cair, então é lógico que tem sim, né? Existe uma apreensão pelo lado do Atlético de ganhar o jogo, mas hoje a disparidade é muito grande, sabe? Eu tenho falado muitas vezes na turma do bate-bola, para a gente esquecer a camisa às vezes. Quando a gente estava falando de Flamengo e Cruzeiro, me recordo de brincar até com o Simões sobre isso. Aí o Simões falou, Flamengo e tal, vai ter um jogo duro. Falou, Simões, esqueça que é o Cruzeiro, que é a camisa do Cruzeiro, que é o Mineirão, que é a torcida do Cruzeiro. Coloca lá a camisa do Cuiabá. Você ia falar que o Flamengo ia ter um jogo duro? Não ia. E não teve. Então, assim, hoje o Atlético acabou de bater no Palmeiras, que tá mal, mas acabou de bater no Palmeiras em São Paulo. E jogando bem. O Galo hoje é um time que toma poucos gols. O Cruzeiro é um time que sofre demais para fazer um. Então, existe favorito. O Atlético, talvez, em alguns outros momentos, quando o Cruzeiro estava bem fragilizado, o Atlético já teve alguns momentos de ser muito favorito. Dessa vez, é uma dessas vezes. O que acontece no Clássico? O Cruzeiro já foi algumas vezes muito favorito contra o Atlético. Significa que o Galo já ganhou o jogo? Não. E é justamente nisso que o Cruzeiro tem que se apegar. Porque a lógica toda aponta para o Atlético vencer o jogo. Só que o Cruzeiro tem que ver como uma grande oportunidade de dar uma resposta, de sair desse marasmo, porque se o Cruzeiro perder o jogo, dentro do campo, um time é bem melhor do que o outro, mas fora do campo, a repercussão para o Cruzeiro, que o Ronaldo jogou gasolina em cima, já não está boa.
perdendo um clássico, o torcedor vai ficar com mais raiva e o time com menos confiança. Então, é um clássico que vale muito. Ora, que tem favorito, tem, e o Atlético é muito favorito para o jogo. Dani, só para, antes, pegando o gancho do que o Léo falou, até se a gente pegar na estatística, né, Léo, gols esperados e gols sofridos, o Cruzeiro tem uma dificuldade enorme de marcar gols, o Atlético agora encaixou ali a sua defesa, não tem sofrido gols, então esse já é um embate interessante para o Clássico, já chegam os dois times em duas situações completamente diferentes nesse aspecto, um se defende muito bem, o outro ataca muito mal, e para um Clássico isso conta muito também. Ô Mauri, e essa do Cruzeiro chegar pressionado, né, com a zona de rebaixamento já encostando, que o Cruzeiro pode entrar já nessa rodada, é ruim, né? Porque o time, como a Duda falou, tá abalado, parece psicologicamente. É um time que não mostra reação. Olha, Dani, quem sou eu para dar um conselho pro Ronaldo, né? Acho que top 3 maiores ídolos da história do nosso futebol. Mas ele foi bastante mal na declaração dele na última semana e a gente pode pegar exemplos palpáveis de qualquer time que passou por uma crise, né? Eu lembro aqui no Inter, nesse ano, mais ou menos ali por maio, junho, o Inter ainda estava naquele final com o Mano falava isso. Olha, eu prefiro jogar fora de casa porque aqui no Beira-Rio é muita crítica e é ruim. E isso é um absurdo, porque a torcida, se ela já está machucada, ela fica mais machucada ainda, né? Depois a gente viu que o Inter se recuperou, agora acabou caindo, mas essa simbiose que, por exemplo, o Cudê e o Inter fizeram com o Beira-Rio deu muito certo até certo momento, né? Então, se fosse para dar um conselho pro Ronaldo, vendo que eu já vi aqui, pelo menos nesse ano é que não se faz isso. Porque quem tem a cabeça, né? Quem pensa com a cabeça são as pessoas que trabalham com futebol. Pelo menos algumas delas, né? Deveriam ser todas, a maioria. O torcedor não pensa com a cabeça, ele pensa com o coração. Então, se ele recebe uma crítica dessa, pior ainda. Ou ele não vai, ele vai dizer, quer saber, não vou, lava as mãos dele, e não vai apoiar o time, nem nos jogos, enfim, em nenhum lugar. Ou ele fica ainda mais revoltado. Isso é gasolina num fogo que já está muito inflado. Então, essa declaração foi bem ruim e é exatamente isso. Parece que o time do Cruzeiro, ele vem há muito tempo, né? Desde que saiu o técnico, mudou, agora veio o Zé Ricardo. Parece que os jogadores, eles não sabem muito bem para onde eles vão, se a crítica é para eles, se é para a direção, se é para o treinador. De quem é a culpa, né? Desses três jogadores, o técnico, a direção, acho que um dos menos culpados deve ser o Zé Ricardo, que chegou há pouco tempo. Então, é um jogo muito difícil, né? Vai ser bem dramático para o Cruzeiro. Porém, se o Cruzeiro consegue injetar um gás, né? Não, é clássico, a gente vai ganhar dos caras, na casa deles, enfim. E consegue ganhar, ótimo para o Cruzeiro, que precisa sair da parte de baixo da tabela. Mas, como o Léo disse, péssimo para o Galo, que vai perder uma oportunidade gigantesca de pisar em cima do seu maior rival num momento difícil, um momento, né, que o Cruzeiro recém voltou à Série A. E o primeiro jogo de um estádio marca muito. Primeiro e o último, ninguém nunca esquece. Primeiro título, primeiro jogo, último título e último jogo. Então, assim, diríamos que, claro, tá muito difícil para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa vencer o Atlético ou qualquer outro time para sair da parte de baixo. Mas acho que, visto essas duas situações, né, de prós e contras de cada equipe, acho que a responsabilidade está equilibrada, mas na bola não está equilibrado, né? Mas se eu pudesse dizer que a responsabilidade está meio que igual para cada lado, cada um, né, com as suas propriedades, cada um com os seus interesses. Mas dentro de campo, o futebol tá bem desequilibrado, sim. E vai ser mais um jogo que a gente vai ver, né? Uma grande partida. Acho que todo o Brasil vai voltar os olhos para o Clássico Mineiro neste domingo, com certeza. E sabe o que eu acho que deixa o torcedor do Cruzeiro preocupado, Léo, Duda, Mauri? É que se entrar na zona de rebaixamento, aonde tirar forças para conseguir sair? Exatamente. Nós temos falado muito isso já há algum tempo, quando a gente viu essa gordura do Cruzeiro começando a diminuir ao longo da temporada, ao longo do Campeonato Brasileiro. E a Mauri citou uma coisa, né? O gás, esse gás a mais no jogo contra o Atlético, num clássico. Mas esse gás já tinha que estar vindo naturalmente pelo time estar em uma situação delicada, né? Por estar mais próximo da zona de rebaixamento, por querer lutar por uma Sul-Americana, enfim, pelas próprias aspirações do time, esse gás já tinha que estar vindo, não necessariamente por ser o Atlético, por ser um rival. Se esperava mais do Cruzeiro de desempenho, de psicológico, já há alguns jogos. Isso não acho que vai ser um fator que, de fato, vá mudar muito o time do Cruzeiro, a característica para esse jogo. E aí tem duas coisas sobre as torcidas, né? Uma particularidade para cada uma. A torcida do Galo, que vai lotar a arena, que é mandante do jogo e que precisa ter calma. Porque tem muito sentimento de atleticano. Meus amigos atleticanos perguntam: Léo, é agora, hein? Vai devolver o 6-1, vai isso. Da outra vez, do 6-1, foi assim.
Era o Cruzeiro que estava caindo pela saber o Galo, só que o Galo também estava mal, né, naquela época, mas então é clássico, é preciso ter respeito. E acho que nesse ponto o Atlético tem um treinador ótimo. Eu tenho várias críticas ao Filipão, mas isso é uma grande virtude dele. Ele ganhou do Palmeiras lá em São Paulo, ele já saiu, ó, pé no chão, respeito ao clássico. Nós ganhamos do Palmeiras aqui, mas a gente perdeu do Curitiba. Então por que a gente não pode perder do Cruzeiro? Então é pé no chão e que a torcida do Atlético saiba disso. Porque senão já vai pra lá com, tá vendo? Os caras estão mal pra caramba, é 3-0, é 4-0. E passar essa expectativa, essa ansiedade pro time pode atrapalhar o Atlético mesmo jogando em casa. E pro torcedor do Cruzeiro, que eu sei que tá pé da vida, e com toda razão, é muito difícil você se doar para uma coisa. E eu aprendi com a minha mãe que você deve ajudar sem esperar. Ajude, né, de bem sem saber a quem. Mas, se o torcedor do Cruzeiro agora pegar a pilha, com toda razão, que o Ronaldo foi infeliz, mas e ficar contra, o Cruzeiro cai. Eu não tenho a menor dúvida. A única chance para o Cruzeiro ficar na Série A é a torcida carregar o time, porque o time é muito mediano. Então, eu sei que você, torcedor do Cruzeiro, deve estar, Léo, eu tô querendo matar o Ronaldo. Gente, discute isso depois que o Cruzeiro não cair. Porque o Ronaldo vende o Cruzeiro para outro, o Ronaldo sai e o torcedor do Cruzeiro vai continuar sendo cruzeirense. Então, é preciso ter cabeça no lugar, por mais que o coração tá doendo agora. Falou tudo, Léo.